Certo. Tá gravando. Quando vocês quiserem começar, Quando a tá bom, Daniela estiver pronta aí. pronto. Então, a primeira apresentadora é Daniela Bandi, certo? Pode ficar à vontade. Vocês vão compartilhar a tela do slide ou preferem que eu abra aqui? Você achar melhor, o que facilitar para você. Então tá joia, vou começar aqui. Eu não estou conseguindo compartilhar, Thalita. Você poderia compartilhar para mim, por favor, para a gente não atrasar? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim. Pronto, pode iniciar a apresentação, Thalita, por favor. Boa tarde, gente, a todos presentes. Eu sou Daniela Bandim, sou acadêmica de Medicina do 8º período da Faculdade Pernambucana de Saúde e apresentarei o relato de experiência intitulado de Capacitação de Estudantes da Rede Estadual de Ensino em Suporte Básico de Vida e Manobras de Desengasgo. Eu sou coordenadora discente do projeto de extensão e responsabilidade social Chama FPS, juntamente com Bruno Batista e Maria Eduarda Brantes, acadêmicos de medicina, e Carla Vanina, Maria Eduarda Borges e Stephanie Ferreira, acadêmicas de enfermagem. Somos coordenados pelo professor Arturo Jordan, que está aqui presente. Ele é médico e docente da Faculdade Pernambucana de Saúde. Pode passar, Thalita, por favor. Bom, primeiramente, é importante a gente ressaltar que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo, acarretando elevados custos em serviços de saúde, bem como os traumas, outra causa de morte bastante relevante, principalmente entre os adultos jovens. E esses acometimentos são considerados fatores de risco para o desenvolvimento de uma parada cardiorrespiratória. O suporte básico de vida é um protocolo internacional baseado em manobras e procedimentos facilmente realizáveis pela população geral, que tem como uma das funções justamente o suporte a essa vítima de parada cardiorrespiratória por meio das manobras de reanimação cardiopulmonar, e essa conduta aumenta a chance de sobrevivência em até 50% nessa assistência extra-hospitalar. Mas, além disso, o suporte básico de vida também engloba as manobras padrões de auxílio em caso de engasgo, que são as manobras de Heimlich. Então, dentro dessa perspectiva, a abordagem do suporte básico de vida com a população geral, em especial os jovens, é de extrema importância não só para a saúde pública, mas também para a sociedade, de uma maneira geral. Mas, atualmente, o domínio, a compreensão desse protocolo limita-se aos profissionais de saúde, o que contribui para a missão de socorro pelo desconhecimento das técnicas e subutiliza o potencial desse protocolo. Pode passar, Thalita, por favor. Então, por isso, o objetivo do nosso projeto de extensão e responsabilidade social, Chama FPS, é justamente capacitar adolescentes de 1º e 3º ano do ensino médio da Rede Estadual de Ensino do Recife em suporte básico de vida. Pode passar. Bom, como métodos, tivemos a atuação da 2ª edição do nosso projeto, que ocorreu de fevereiro a novembro de 2019, e desenvolveu-se em 2 etapas. Na primeira etapa, houve seleção por meio de edital de 24 estudantes de graduação de todos os cursos da Faculdade Pernambucana de Saúde, que são Medicina, Enfermagem, Nutrição, Farmácia, Psicologia e Fisioterapia. Após essa seleção, esses estudantes foram submetidos a treinamentos e capacitações teórico-práticas por profissional docente capacitado, para que esses estudantes pudessem atuar como facilitadores do projeto nos campos de prática. Pode passar, Thalita, por favor.
No segmento, os integrantes do projeto foram ao local de atuação, que foram 2 escolas de referência em ensino médio da Rede Estadual de Ensino do Recife, tendo como público-alvo 240 estudantes do primeiro e terceiro ano do ensino médio. Pode passar. No momento das nossas ações, após a apresentação da equipe, houve a aplicação de um pré-teste, composto por 10 questões de múltipla escolha, e também houve a simulação de situações de engasgo e parada cardiorrespiratória, para que pudéssemos avaliar justamente o conhecimento prévio desses estudantes sobre esses temas. Feito isso, fizemos uma abordagem teórica com roda de conversa, uma exposição bem dialogada sobre toda a teoria do suporte básico de vida, o que permitiu a troca do conhecimento, a construção conjunta desse conhecimento. E dando continuidade, foram realizadas atividades práticas com treinamento simulado e manequim das respectivas técnicas de reanimação cardiopulmonar e manobras de Heilig, para poder fixar e assimilar melhor o conhecimento teórico. Por fim, houve a aplicação de um pós-teste com as mesmas 10 questões previamente abordadas, e houve um feedback acerca dos encontros, para que a gente avaliasse a assimilação do conhecimento pelos estudantes e poder mensurar a eficácia das nossas ações, e avaliar também os êxitos e falhas na hora da abordagem da temática. Pode passar, Thalita. Uma aguinha. E como resultado, tivemos uma experiência transformadora, não apenas a nível de conhecimento técnico, mas também pelo impacto social, pessoal e de evolução profissional mesmo por parte dos discentes envolvidos no projeto. E isso tudo se deve à disseminação da importância do suporte básico de vida, a nossa atuação multiprofissional e transdisciplinar, englobando todos os cursos da faculdade, e as estratégias lançadas para o exercício dessas práticas, como a comunicação interpessoal, a abordagem motivadora, a aplicação de metodologias ativas de ensino e aprendizagem, e, claro, pode passar, Thalita, por favor, aos nossos desafios superados, como a confecção dos nossos próprios manequins pelos integrantes da equipe, inspirados no trabalho desse médico cardiologista Agnaldo Psipico, como vocês podem ver aí na imagem. Pode passar, Thalita. Mas, além disso, a relevância da abordagem do suporte básico de vida com a população geral também pode ser comprovado se a gente comparar os resultados encontrados entre o pré e o pós-teste de uma das escolas. Avaliem esses dados. Em uma das escolas, o pré-teste alcançou uma média de acertos de 32,2% e o pós-teste, 70,4%, justificando, assim, não só a responsabilidade social do projeto, mas também o reconhecimento do suporte básico de vida em ajudar a salvar vidas. Pode passar, Thalita, por favor. Então, concluímos que assegurar o aprendizado do suporte básico de vida à população geral, em especial os estudantes de graduação e de ensino médio, embora seja um desafio, é extremamente necessário, e esse desafio tem sido trabalhado já há 2 anos pelo projeto de extensão, porque os integrantes do projeto, apoiados na literatura e na experiência adquirida, acreditam na potencialidade do projeto em promover transformações nas pessoas e ajudar a salvar vidas. Afinal, como já afirmava o líder Nelson Mandela, como está aí, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Pode passar. Aqui está alguma das nossas referências utilizadas. Pode passar, Thalita, por favor. Para quem tiver mais interesse em conhecer um pouquinho do nosso projeto, é só acessar a nossa página no Instagram. E é isso, obrigada. Muito bom, Daniela. Gostei. Eu gosto muito desses projetos de extensão do suporte básico de vida. Eu tenho um também em Petrolina. Aí legal. A gente atende também todas as escolas públicas e privadas. Fica até como uma sugestão para vocês também. Vocês podem fazer uma roda de capacitação também de suporte básico de vida com os professores. Sim, sim. Porque uma das principais importâncias também da gente fazer esse desenvolvimento de suporte básico de vida para a população, como prega o ACLS, é justamente isso, propagar o conhecimento.
E fica até também a sugestão de pegar esses professores, que esses professores podem ser multiplicadores de próximos alunos que vierem também da instituição. Exatamente. Porque o aluno passa, ele vai segundo, terceiro ano e sai da escola, mas o professor, ele sendo também capacitado e reciclado pelo próprio curso, você pode até conversar com o seu orientador, ele vai até ajudar também nessa ferramenta, propagação do suporte básico de vida. Com certeza, sem dúvida. Obrigada pela consideração, pela sugestão. Nada. Gostei muito, parabéns. Obrigada. Obrigada, Daniele, foi um ótimo trabalho. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. Nada. O próximo é Tayane dos Santos. Está aí? Acho que não, né? Sim, eu tô. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Preparada? Sim. Ótimo. Pode começar? Ah, então é para eu apresentar, né? Ok. É. Deixa eu colocar aqui. Eu vou pedir, Tayane, se você puder ligar sua câmera. Ah, tá. Tá parecendo que tá ligada já aqui. Vocês estão conseguindo Boa. visualizar aí? Aparecendo o slide? O slide tá assim. É, a câmera tá ligada. Aparecendo a câmera. Pronto. Pronto, aparecendo. Pode começar? Pode começar. Então, gente, boa tarde. Eu sou aluna de enfermagem da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina. E eu vou apresentar uma revisão integrativa sobre a emergência hospitalar e a importância do uso do desfibrilador externo automático. Então, falando um pouco sobre a epidemiologia, no Brasil, 40 milhões de pessoas têm algum tipo de arritmia cardíaca. E estima-se que cerca de 20% da população seja acometida por alguma doença do sistema cardiorrespiratório. E um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca, em parceria com o Ministério da Saúde e com o Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial, foi apontado a ocorrência de mais de 320 mil mortes súbitas por ano em decorrência de arritmias cardíacas. E em um ambiente hospitalar, essas mortes, esse índice pode se agravar ainda mais devido à falta de uma assistência iminente à vítima. Em relação à parada cardiorrespiratória, ela consiste em uma... O slide não está passando. Ela consiste na interrupção da atividade mecânica do coração devido à ausência de circulação espontânea no indivíduo. E a falta dessa função de circulação e de bombeamento cardíaco, na sua grande maioria, ela vai ser causada devido às arritmias originadas nos ventrículos, como, por exemplo, a fibrilação ventricular, sendo a sua causa mais comum o infarto do miocárdio. A American Association, ela desenvolveu um protocolo, que a gente conhece também como cadeia de sobrevivência, onde ela consiste em procedimentos a serem seguidos durante o atendimento a uma vítima de parada cardíaca. E vai incluir, além do reconhecimento para uma parada cardíaca, acionar o suporte móvel, que no caso é a massagem cardíaca, e a utilização do desfibrilador externo automático para fazer a desfibrilação. Esse aparelho, ele tem a função de identificar o ritmo cardíaco e, a partir daí, induzir ou não a necessidade da desfibrilação. Correto. Então, os estudos demonstraram que as chances de sobrevivência de vítimas sem manobras de RCP e sem a utilização desse equipamento, eles diminuem cerca de 7 a 10% a cada minuto após o evento de colapso cardíaco, sendo essencial e o ideal para manter uma ressuscitação de sucesso a realização da desfibrilação precoce dentro dos primeiros 5 minutos após a ocorrência do evento cardíaco, porque a partir daí o paciente ele vai começar a ter danos, principalmente danos cerebrais, devido à diminuição do suprimento de oxigênio.
Pesquisas internacionais, elas evidenciaram ainda que a utilização do DEA por socorristas leigos proporcionou um índice de sobrevivência de até 85% em comparação à não utilização do equipamento. Aqui no Brasil, essa realidade ainda parece estar distante, visto que poucos estudos com resultados satisfatórios foram encontrados em relação a essa temática. Um desses poucos estudos que foi realizado no campus universitário evidenciou que apenas 13,8% dos seus participantes sabiam da funcionalidade e da finalidade desse equipamento. Então, isso só demonstra a necessidade, aqui no Brasil, de se disseminar informações sobre esse equipamento e a sua disponibilização em locais públicos de grande circulação e visando o treinamento de possíveis socorristas leigos em um ambiente extra-hospitalar, além da gente estar minimizando a realização da RCP e a aplicação do primeiro choque por esse desfibrilador. Então, as ações realizadas durante os minutos iniciais do atendimento a uma vítima de emergência são críticos para a sobrevivência dessa vítima. E o suporte básico de vida, ele define essa sequência primária de ações. E por mais que um suporte avançado ele venha a ser eficiente, se as ações de suporte básico não forem realizadas de maneira adequada, será extremamente baixa a possibilidade de sobrevivência de uma vítima de PCR. E é isso. Depois daqui tem algumas referências que eu utilizei em alguns dos artigos. E é isso, gente. Muito obrigada. Pronto, só me tira uma dúvida. Foi uma revisão. Qual foi o ano da coleta de material? Nos últimos 10 anos, no caso de 2010 até o ano atual, 2020. Aí, no caso, utilizou todas as bases. Cielo, Medline. Sim. Certo. Aí, tu és de onde mesmo? De Petrolina. Qual? Do Univasso ou PE? Oi? Univasso ou PE? O PE. Ah, tá certo. Por isso que eu não achei familiar, que eu sou da Univasso. Tá. Eu fiquei na dúvida. Você também, quando falou de Petrolina, eu estranhei. Eu digo, não, o PE eu nunca vi. Foi, sou da Univasso. Não, tranquilo. Atendeu bem ao objetivo que se propôs. Tá, obrigada. Nada. Certo, obrigada, Tayane. E a próxima é Laura Lima. Aqui, tu consegue projetar para mim, Thalita? Vou ver agora. Oi, Laura. Então, vou começar. Eu fiz com o auxílio de uma colega minha, eu sou Laura, tá? Estou no 6º semestre, então, da Universidade Católica de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E com o auxílio de uma colega, então, a gente fez uma revisão de literatura acerca do tema manejo emergencial de mordedura de animais de pequeno porte. Então, eu separei por tópicos os slides. A introdução, então, continha informações que as mordidas de animais de pequeno porte representavam 1% dos atendimentos em centros de emergência. Se a gente se focar no 1%, parece ser muito pouco. Só que isso se caracteriza mais de uma mordedura por mês em cada centro de emergência, sendo que são 6 mordidas a cada mil habitantes. Então, acaba sendo uma ocorrência bem comum. E cerca de 60% da população tem animais de estimação em casa. E a partir da revisão, então, dessa literatura, a gente conseguiu perceber um perfil semelhante das vítimas. Então, a proposta era, então, realizar um protocolo padrão de atendimento e reconhecimento da problemática como uma questão de saúde pública, que ainda ela não tem sido reconhecida, não há muito registro sobre os casos. Pode passar.
Então, os objetivos era analisar as características prevalentes das vítimas, definir um manejo padrão rápido e adequado, identificar os possíveis riscos, tanto do manejo quanto da falta do manejo, e recomendar, então, para as vítimas uma forma de prevenção desse tipo de acidente, visto que muitos deles aconteciam de forma provocada pela vítima. Os métodos, então, a gente coletou de maio de 2019 a janeiro de 2020 informações dos bancos de dados do Lilacs, Medline, Scopus e Cielo. De início, a gente tinha cerca de 20 artigos na primeira pescagem dos artigos, sendo que foram considerados 12. Desses 12 foram aplicados fatores de inclusão e fatores de exclusão, e a partir desses fatores a gente ficou com 4 artigos, tanto em inglês quanto em português, um de cada literatura. Esses fatores, então, os critérios, os de exclusão foram artigos publicados há mais de 20 anos, e de inclusão, então, artigos que continham dados, então, sobre prevalência de idade, sexo, local anatômico mais atingido, a conduta tomada no centro de urgência e emergência, e se a ocorrência, então, foi acidental ou provocada pela vítima. Então, foram indexados pelos descritores pesquisados, mordeduras, animais e tratamento. Pode passar. Os resultados, então. Deixei em tópico, também achei mais fácil de analisar. Então, a gente obteve que dos acidentes registrados, 87,8% foram acidentes envolvendo mordidas. E desses, 87,4% foram deferidos para animais domésticos, com prevalência de gatos e cachorros. Então, em relação aos nossos fatores de inclusão, o que a gente obteve foi que a prevalência foi em crianças de 5 a 10 anos de idade, com cerca de 38,6%. A prevalência foi no sexo masculino, com 61,6%, e o local anatômico mais atingido foi membros superiores e inferiores, respectivamente 27,9% e 24,6%, seguido, então, por face, por tronco. Então, a taxa de infecção foram 20% nas mordidas de cães e 50% nas mordidas de gato. 22,7% dos animais não estavam devidamente vacinados, tanto analisando os casos, então, dos animais domésticos quanto dos animais errantes, e 12,1% dos animais estavam doentes no momento da mordedura. Então, 55,8% foram ocorrências acidentais e quase metade restante foram ocorrências provocadas pela própria vítima, de forma não intencional, mas que, de certa forma, despertou o instinto animal do bicho. Então, a gente conseguiu concluir que o melhor manejo, então, no pronto-socorro para todos os pacientes foi a limpeza das feridas com irrigação de soro fisiológico, seguida por explorar feridas buscando corpos estranhos, danos a ossos e tendões, o fechamento, não necessariamente com a sutura, porque teria que analisar o tempo da chegada do paciente no pronto-socorro. Acima de 12 horas, a chance de ter infecção era muito grande, então poderia ser fechado, deixar a ferida aberta também. Em todos os casos, a profilaxia da raiva, porque mesmo nos animais domésticos não se tem uma garantia que o animal estava vacinado no momento da mordedura. Então, em casos de risco elevado, como, por exemplo, em feridas perfurantes ou pacientes imunossuprimidos, principalmente, indicação, então, de administrar antibiótico, como, por exemplo, a amoxicilina e clavulanato, de 500 a 875 miligramas via oral, que são cefalosporinas de segunda e terceira geração, e pode ser usado, em média, por 7 dias até 14, dependendo da extensão da ferida, 12 em 12 horas. Então, além disso, a gente conseguiu concluir que é muito importante o desenvolvimento de uma política pública que vise, então, um trabalho educativo para a população, informando sobre os riscos e a gravidade desses acidentes, já que a maioria acontece com os animais domésticos, as formas de evitá-lo, então, a importância da vacinação da raiva em todos os animais e tratamento de moléstias, principalmente as transmissíveis ao homem. Então, foi pensado e analisado o quanto
o uso de campanhas poderia favorecer isso, campanhas de vacinação, tanto para os animais domésticos quanto os animais errantes, onde poderia ser desenvolvida uma pulseira para colocar, vacinar o cachorro de rua, o gato de rua, e aplicar uma pulseira que então garantiria, já que é impossível se ter uma carteira de vacinação. Então, a necessidade de notificação de todos os acidentes, independente da gravidade, que ainda não existe essa notificação compulsória. Acho que era isso. Pronto. Terminou sua apresentação, Laura? Isso. Bom, infelizmente, nossa realidade, o manejo de acidentes com animais, tanto domésticos quanto silvestres, é muito difícil. A gente tem uns protocolos mais avançados quanto escorpião e cobra, mas os demais vai muito da cultura e do conhecimento do próprio profissional. Tanto que a maioria das instituições, eles realmente não possuem um protocolo específico para mordedura. Sim. Existe o protocolo padrão, fazer a limpeza e antibiótico terapia profilática e o tratamento da raiva quando for animais suscetíveis a isso. Mas é uma ideia muito boa que você sugeriu, principalmente o controle de animais, certo? Sem ser necessário o trabalho tão intenso da zoonose. Infelizmente, esses animais que vão para a zoonose acabam sendo sacrificados. Mas também é uma política que o Brasil ele não tem interesse e nem quer gastar dinheiro com isso, infelizmente. Isso é uma triste realidade, mas eu gostei muito do seu trabalho, Laura. Tu és acadêmica de quê? De medicina. Medicina. Gostei bastante, parabéns. Obrigada. E até tem sugestões interessantes a vocês apresentarem aí para projeto. Professor Igor, eu não estou escutando o senhor falando. Sou só eu? Eu também não estou ouvindo. Eu acho que foi a internet dele. Aqui também eu não consegui ouvi-lo. Acho que foi a internet mesmo. Professor, tenta retirar o fone e colocar novamente.
Pronto, tá escutando agora? Sim, sim. Ah, foi mal que eu conectei o USB do meu fone Bluetooth, aí ele mudou a porta. Mas a Laura escutou até onde que eu falei. Laura? Escutei até praticamente a parte final ali que tava falando que o governo não Ah, investe, nem sim. quer investir nessa proposta também não. Ah, pronto. Então, fica até sugestão de pesquisa também que vocês podem até fazer de criação e validação de um protocolo, pode ser até nacional, Sim, sim, de auxílio de extensão do Ministério da Saúde para adiantar isso. E até apresentar, se sua cidade tiver um centro de zoonose, medida de controle, essa parte da identificação de animais de rua, porque é muito difícil, porque tanto a captura quanto a identificação dele, mas sim. dá para trabalhar isso aí. E pronto, eu terminei por isso. Podemos continuar. Agora, Beatriz Gomes de Freitas. Olá, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Tá conseguindo me ver? E me ouvir? Então, Estou ouvi ouvindo. sim. Tá. Você pode Agora colocar estamos para vendo me também. apresentar? Estou tentando aqui, viu? Rapidinho. Tá. Pronto, tá aparecendo aí? Não. Ah, calma. Não, ainda não. Foi? Tá aparecendo, Manu. Agora lá no finalzinho, Tá parecendo que você embaixo, está apresentando. e aí tu coloca para apresentar. Isso. Clica ali embaixo. Tá botando assim, para a apresentação. Pergunta aqui, né? Embaixo tem como se fosse Sim, sim. uma televisãozinha. Não sei bem o que é isso. Pronto. Aí tu clica. Como se fosse 4 ícones. Sim, é que eu não tenho muito... Tem um livrozinho, aí do lado do livrozinho tem como se fosse um quadradinho, com um pezinho. Pronto, consegui. Aí vocês me falam se vai aparecer o slide, tá bom? Certo. Por favor. Mas para. Tá tudo branco até agora. Calma. Branco. Aí, o meu tá aparecendo? Aqui tá em branco ainda. Oxe, deixa eu voltar aqui no início. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Agora Pronto, obrigada. Boa tarde, gente. Eu me chamo Beatriz, Boa. eu curso enfermagem na UFCG, aqui na Paraíba, campus Cajazeiras, e eu vou falar aqui um pouco para vocês sobre uma revisão integrativa acerca da atuação do enfermeiro na assistência humanizada na área de urgência e emergência, e levando em consideração que um dos principais papéis do enfermeiro é tomar decisões seguras e livres de risco, a abordagem inicial ao indivíduo em situação de urgência e emergência, ela deve ser realizada de forma humanizada. Então, o nosso objetivo com esse trabalho foi averiguar, junto da literatura científica, a atuação do enfermeiro na assistência humanizada na área de urgência e emergência. Em relação ao método do nosso trabalho, como eu já falei, trata-se de uma revisão integrativa da literatura que foi realizada agora, no mês de julho, utilizando, durante as buscas, o cruzamento dos descritores em enfermagem, emergência, humanização e urgência. Com as estratégias de busca, a gente utilizou o operador booleano-end, nas bases de dados Lilac, Cielo, Medline e Scopus. Como critérios de inclusão,
nós colocamos artigos primários que respondessem à questão norteadora, que tratasse da temática do nosso título, do nosso tema, artigos que fossem publicados em português entre os anos de 2015 e 2020. E, como critério de exclusão, artigos que não respondessem à nossa questão norteadora, que estivessem duplicados ou que não fossem em português, né? Durante as buscas, nós conseguimos, na primeira busca, 17 artigos. Aí, ao aplicar os critérios de inclusão e exclusão, ler os títulos e resumos, nós excluímos 8 artigos, restando assim 9, para leitura na íntegra. Ao lermos na íntegra todos os 9 artigos, nós selecionamos 5 que se enquadravam nos nossos critérios, no nosso objetivo, para a interpretação e análise dos resultados. Como resultados, nós identificamos que dos 5 artigos selecionados, 60% eles foram encontrados na Cielo, sendo que 2 deles foram realizados em 2016, 2 em 2019 e 1 em 2020. Em síntese, 4 artigos eles evidenciaram como se dá a humanização da assistência na visão de enfermeiro, dos enfermeiros, e um deles, o outro artigo, o 5º, ele mostra a visão dos acompanhantes em relação à humanização da assistência de enfermagem. Então, observou-se que a maioria dos enfermeiros, eles dizem que a humanização da assistência, ela faz parte do cuidado de enfermagem e de uma assistência de qualidade. Nos estudos, eles trazem que o cuidado deles, no cuidado deles, eles buscam olhar o paciente, o indivíduo como um todo, tratá-lo de maneira holística, e também trazem muito a questão de voltar a atenção para a família, um bom acolhimento não só para o paciente, mas também para a família. Em relação às emergências psiquiátricas, os enfermeiros, eles dizem que o uso da violência física, infelizmente, ainda é presente na sua rotina, em suas vivências, e que isso aflige os aspectos humanitários da assistência, porque muitas das vezes eles utilizam um cuidado mecanizado, utilizando de manejos coercitivos, como contenção física, contenção química, como principais formas de atender o indivíduo. E isso torna a assistência pouco resolutiva e desumanizada, né? Em relação à visão dos acompanhantes, eles dizem que a assistência de enfermagem ela é realizada de forma rápida e eficiente. E que para eles, isso torna a classe da enfermagem, os profissionais de enfermagem, pessoas e profissionais competentes. Eles veem o cuidado prestado, a assistência prestada com um cuidado de atenção, de humanização. E, além disso, os estudos mostraram que a atuação do enfermeiro é permeada por desafios e limites, muitos limites. Isso é resultado de um trabalho conturbado, que acaba afetando, né, na assistência humanizada, acaba afetando na qualidade da assistência. Como conclusão, revela-se que os enfermeiros eles realizam um atendimento de urgência e emergência humanizado. Contudo, os resultados apontam para uma necessidade de uma educação permanente em saúde, para que esse cuidado humanizado ele não seja visto somente como um cuidado que seja um cuidado que eu só preciso estar aqui dando atenção para o meu paciente, e sim aplicar instrumentos, como instrumentos de classificação de risco e tudo mais. Há essa necessidade de educação permanente para que os enfermeiros tenham esse entendimento. E há também a necessidade de que os gestores das instituições realizem um dimensionamento adequado dos recursos humanos, tendo em vista que a sobrecarga do trabalho afeta diretamente
na qualidade da assistência que vai ser ofertada. Aqui estão algumas referências que nós utilizamos na construção do trabalho, e no mais era isso que a gente queria passar, tem meu e-mail para contato, e é isso. Deixa eu ver se sai. Tá, muito bom. Falar de humanização na saúde é um assunto muito delicado, porque envolve tanto o perfil do profissional, quanto o setor atuado e como levantou a própria revisão, o dimensionamento. Porque, querendo ou não, uma assistência humanizada, tanto pela parte do médico, quanto do enfermeiro, do fisioterapeuta, do farmacêutico, demanda, além daquele tempo de procedimento, demanda um tempo de cuidado. Então, muitas vezes também está relacionado com a sobrecarga do trabalho, baixo fator de remuneração e, consequentemente, isso acaba fazendo com que o serviço se torne mecanizado e tem o problema da empatia. Uma pessoa, quando trabalha muito tempo com paciente grave, ou você se torna uma pessoa empática, você promove aquele cuidado humanizado de forma correta, ou você acaba se tornando aquela pessoa fria. Isso aí é uma realidade. Acaba vendo o paciente como um objeto. Por isso a gente vê tantos absurdos por todas as áreas profissionais dentro de hospitais, principalmente os públicos. Então, a questão da humanização ela seria bem mais facilmente tratada se com a educação continuada, profissionais com perfil para trabalhar naquele setor, que isso é outra problemática. Muitos profissionais possuem capacitação para algumas coisas e são remanejados em outras. E o dimensionamento. Normalmente o enfermeiro, pelo nosso Corém, ele devia trabalhar determinada quantidade de pacientes, até 8 pacientes, o paciente crítico. Mas, infelizmente, eu trabalhei na restauração, eu trabalhava com 30 pacientes dentro de uma sala vermelha. Eu e mais um colega. Então, a humanização ela fica muito prejudicada com essa sobrecarga de trabalho. Porque a gente tem muita coisa a fazer e pouco tempo para humanizar. Mas eu gosto bastante dessa área de humanização. Ela é uma coisa extremamente importante, porque é o que faz o paciente ver que ele está sendo bem cuidado ou não. Por mais que o procedimento esteja sendo feito de maneira correta, mas o profissional não conversa com ele, não diz o que está fazendo, porque está fazendo, isso faz com que ele se sinta muito jogado ao léu dentro do ambiente. O que faz se sentir acolhido, né? Exato. E é uma coisa importante, porque o paciente ele já tem tanto medo de estar naquele ambiente, o hospital, querendo ou não, para a maioria das pessoas é um ambiente de medo, das pessoas só vê como doença e morte. Ele está lá, ele pensa que ele não vai se curar ou vai morrer. Aí, principalmente quando ele tem essa parte de desinformação. Isso eu gosto. Parabéns aí pela apresentação. Não, pode falar. Vale. Principalmente no cenário de setor que é urgência e emergência, né? Um setor uma unidade que é um pouco conturbada por si só, que as pessoas necessitam de uma solução mais rápida, né? E também principalmente os que estão acordados, eles ficam vendo a movimentação, ficam vendo RCB para cá, paciente perfurado para cá, sangue para ali. Isso gera uma insegurança muito alta. Verdade. Pois, quem é o nosso próximo apresentador? É o Jean, né? Isso, Jean. Tô conseguindo me ouvir? Vamos, Jean. Sim, Jean. Eu vou tentar fazer a apresentação aqui do... Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Certo. Então, meu nome é Jean, eu sou discente do curso de enfermagem da UFPE e o meu trabalho tem como título Urgência Oncológica, como proceder em casos de hipercalcemia maligna. A nível de introdução, o que seria uma urgência oncológica?
seriam complicações advindas da própria doença ou até do tratamento da doença. As urgências oncológicas, elas costumam ser classificadas como metabólicas, hematológicas, estruturais ou até mesmo relacionadas com o tratamento. A comorbidade em questão que eu vou tratar, que é a hipercalcemia maligna, ela se encaixa em uma urgência oncológica metabólica. Ela é definida quando o cálcio total ele é maior que 10,5 miligramas por decilitro em pacientes com condições oncológicas predispotentes. Já a nível de epidemiologia, essa condição ela ocorre em 10 a 20% dos pacientes oncológicos durante a evolução da doença, e a ocorrência dessa comorbidade ela é um sinal de mau prognóstico, com a taxa de mortalidade cerca de 50% em um mês de diagnóstico. Já em relação à fisiopatologia, existem 4 mecanismos fisiopatológicos que podem acarretar essa comorbidade, que é o humoral, que é 80% dos casos, na maioria das vezes é resultado da produção tumoral sistêmica de proteínas relacionadas com paratomônio, né, que é um hormônio produzido da paratireoide. Outro mecanismo é a destruição óssea, que é a osteólise, que é 20% dos casos, é causada por fatores locais, secretores de tumores como citocinas e quimiocinas, que estimulam os osteoclastos. A produção tumoral de análogos de vitamina D ocorre em menos de 1% dos casos, e a produção ectópica de paratomônios por tumores, que também ocorre em menos de 1% dos casos. Os cânceres que ocorrem mais essa comorbidade frequentemente é o mieloma múltiplo, câncer de pulmão, pescoço, cabeça, câncer urológico e câncer de mama. Os principais sinais e sintomas são náuseas e vômitos, confusão mental, rebaixamento do nível de consciência, constipação intestinal, poliúria, a desidratação decorrente da poliúria, a aporexia e a dor abdominal. O objetivo do trabalho foi analisar, à luz da literatura, as evidências que descrevem os principais tratamentos de urgências relacionados aos casos de hipercalcemia maligna em pacientes oncológicos. A metodologia trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cujo levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados da Lilacs, Cielo, Medline e NIS Corpus. De princípio, foram encontrados 21 artigos, e após análise, leitura na íntegra, foram selecionados 8, obedecendo aos critérios de inclusão, que foi texto completo disponível, idioma em português, inglês ou espanhol, trabalhos que abordaram a temática e os publicados nos últimos 5 anos. Além disso, foram utilizados descritores com o operador booleano, os termos hipercalcemia, emergências e oncologia. Já a nível de resultado, é importante ressaltar que a maioria dos pacientes com essa condição, eles não possuem sintoma algum. E o estado clínico ele vai depender da idade do paciente, da gravidade da patologia, da velocidade de instalação da complicação, da função renal do paciente e do uso simultâneo de sedativos. O tratamento de urgência para a hipercalcemia ele é destinado apenas aos pacientes que possuem sintomas ou que tenham cálcio maior que 14 mg por decilitro, que é considerado uma hipercalcemia grave. Os principais tratamentos de urgência é inibir, primeiro, a reposição de cálcio da prescrição, assim como também alguns outros medicamentos que causam aumento do cálcio, como, por exemplo, tiazílicos, lítio e a vitamina D. Injetar hidratação venosa vigorosamente, cerca de 200 a 300 ml por hora, para correção da desidratação, caso o paciente venha a ter, que possui um objetivo de aumentar o débito urinário a maior que 100 mililitros por hora. Utilizar também biofosfatos, que são agentes muito eficazes, que agem inibindo a reabsorção óssea por osteoclastos. É importante ressaltar em relação aos biofosfatos que o seu pico de ação é em torno de 48 a 72 horas, ou seja, não se espera uma redução imediata do cálcio após o uso dos biofosfatos. Também utilizar o ácido zoledrônico, que ajuda na reversão da hipercalcemia. O uso de corticoides, é importante ressaltar que o uso de corticoides só deve ser usado se o mecanismo for por excesso da produção de vitamina D. E também utilizar calcitonina, que é raramente utilizável,
deve-se considerar apenas se for um caso de hipercalcemia grave e se não houver reversão após todas as medidas que eu já dei, porque o efeito dessa medicação geralmente é muito rápido, porém é um efeito efêmero, que é um efeito passageiro. Após a estabilização da condição clínica, o profissional deve voltar a considerar o tratamento da patologia base, que é o câncer, de acordo com a condição clínica do paciente. E por fim, a nível de conclusão, a hipercalcemia em pacientes oncológicos criticamente doentes, eles possuem um potencial risco de vida. Vale lembrar que o controle da hipercalcemia visa basicamente dar um tempo para o tratamento antineoplástico agir. Essa condição ela precisa ser reconhecida urgentemente pelos profissionais de saúde para diminuir os efeitos negativos na qualidade de vida do paciente. Quanto mais cedo identificar essa condição, mais chances para obter um resultado positivo. Portanto, é extremamente necessário que haja profissionais de saúde devidamente treinados, mais precisamente os profissionais de enfermagem e os profissionais médicos, em unidades de terapia oncológica. Essas são as referências que foram utilizadas no trabalho, e obrigado. Nada. Interessante porque a gente não trabalha muito a parte da emergência oncológica de maneira geral. Sim, sim. Tanto que você pegar a maioria dos profissionais, eles que não sejam aptos da oncologia, você vai ver que não tem o conhecimento do manejo de emergências, principalmente as de alterações endócrinas metabólicas. Sim, exatamente. É uma área que me interessa muito, a parte da oncologia, que provavelmente eu vou seguir. Então, estou tentando investir mais na pesquisa. É bom. É uma área muito interessante também. E é bom até salientar, não sei se você viu em alguns seus estudos, que a maioria desses pacientes que desenvolvem a hipercalcemia grave são aqueles pacientes que eles não fazem um acompanhamento rotineiro. Sim, sim. Porque também tem uma droga que eu não lembro agora, não lembro se é o Zoladex, qual é o nome da medicação, que ela é um protetor ósseo, justamente por causa da metástase. Sim, Faz sim. todo esse desencadeamento de osteoclastos. Então, nesses pacientes que eles já fazem um acompanhamento e fazem a utilização dessa droga 3 meses, a destruição óssea, esse risco da hipercalcemia pela destruição óssea já é bem reduzida. Sim, medida de Mas é muito bom, é um profilaxia. assunto bem interessante. Certo, obrigado. Nada, parabéns. Então, por hoje estamos encerrados, né, meninas? Exatamente. Por hoje encerramos. Só foram esses 5. Amanhã temos mais. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que amem o evento que vai começar já, entre aspas. E é isso.